então faríamos esta de seguida com uma pequena mudança de espaço para o local da oficina. Então, eu vou passar já a vez e a palavra a Elizabeth Oliveira, e se precisar aí de alguma ajuda, nós estamos aqui. Pronto, ela preferiu ser ela a apresentar-se, embora uma apresentação curtinha também. Foram 40 anos e meio, 20, mais ou menos no secundário, 20 no Instituto de Educação da Universidade, daqui da Universidade de Lisboa, com 4 anos em Londres pós-graduação, e a formação foi pintura nas Belas Artes. E depois, ligado, duas experiências curiosas por causa da ligação com o Instituto de Educação, foram 5 anos na constituição da Universidade dos Açores, que permitiu criar para a parte da infância a integração das expressões, e uma disciplina de projeto que integrava as didáticas para o campo da primária, que outra era para o campo da educação de infância. E, por outro lado, uma experiência na Escola Superior de Teatro e Cinema. Isso eu dizia que nós já somos, quer dizer, das artes são um bocadinho diferentes das ciências, isso na mentalidade, na maneira de encarar as coisas, com mais integralidade. Quando cheguei à Escola Superior de Educação, então é de corpo inteiro, quer dizer, eu fiquei um ano excepcional, gostei imenso. E foram 3 mandatos, que eram máximos consecutivos na Enceia. Isso fez-me ir a todas as partes, pelo menos à Antártida. Fora disso, fui aos continentes todos, foi uma experiência inesquecível. E pronto, tem sido incontinuado. Eu representei-me por causa das questões económicas, porque depois ia ser prejudicada se eu não fizesse. E desde aí, agora vou começar a integrar os juros de doutoramento, se Deus quiser, agora dia 9, com um brasileiro. E já tinha integrado o mestrado. E, entretanto, voluntariados, tenho dado algumas aulas na Faculdade de Belas Artes, sobretudo para a parte didática, não é? Que é a nossa condicional escrito. Portanto, esta obra foi a mais recente, este livro que tenho aqui, que estou lá por a 50%, e continuo, quer dizer, a semana passada, por exemplo, estive em Santarém também, por causa do projeto dos livros mais daqui, ao colher, não é? Ora, eu pensei que ia-vos comunicar quais são as preocupações mais fortes com que estou. Aquilo em que acho que vale a pena trabalhar nesta altura, não é? Para que é que tudo isso deve contribuir, e que penso que são campos que é preciso trabalhar bastante. Já montei aquela colega espanhola, não é, de Santiago, tocou quase em pontos muito coincidentes. É interessante vermos que, ibéricamente, que isto não é só uma questão do nosso contexto. De maneira que eu pus ali essa indicação, a necessidade de um referencial nacional para a educação visual de todos, das práticas efetivadas e respondendo aos desafios emergentes, à formação de professores e exploratório. Depois tenho aqui uma referência do e-mail. Ora bem, portanto, nós temos, ao longo dos anos, pareceu-me que, e já tenho falado disso algumas vezes, que houve uma evolução de fazer exercícios soltos, quer dizer, não era preciso nenhuma motivação especial, era apenas os professores terem uma ideia de um elenco de capacidades que era preciso treinar, e que eram quase todas, os objetivos expressivos do Eisner estavam longe de ter penetrado na educação, e, portanto, as pessoas gostavam muito mais que ficasse para imitação, nem ao nível do design e da transferência chegavam, não é? E, portanto, quem inventava era o professor, o trabalho tinha ele de conceber, o aluno executava. E depois era o rigor, a tinta da China, e onde começou a ver uma pontinha de imaginação foi com o desenho decorativo. Toda a gente desenhava um óvulo na Páscoa, mas o que ficava dentro do óvulo variava, e foi aí que começou a haver uma pontinha de liberdade a penetrar, pelo menos até onde me apercebi. Depois, tendo sido autora, eram 3 autores, era eu, o Tami e o Sobral. Danilo Sobral, e de maneira já faleceram os 2. Dos 3 eu era a única que, fazendo programas nacionais, ia para a escola e trabalhava esses programas. Estava com uma imensa curiosidade, até para defender o que tinha feito ou para melhorar, de saber os resultados. E então inquiri os alunos, não é, no fim desse ano, e 4 anos depois. E foi isso que deu origem a esta análise de conteúdo das respostas, e foi então a tentar categorizá-las que eu cheguei às dimensões e funções que defendo.
que são também uma teoria tripartida, mais tarde, eu creio que foi um bocado mais tarde, isto foi em 77, 78, e depois os outros mais 4 anos, portanto, eu creio que a teoria tripartida da Ana Meio Barbosa é mais recente, mas veio na linha da de Weisner, que já tinha defendido os campos, os âmbitos, portanto, que o trabalho podia ter dimensões produtiva, crítica e cultural, e em relação à Ana May, ela veio a defender também a crítica, a produtiva e uma histórico-cultural, e realmente eu defendo estas que estão ali, uma material com função tecnológica, uma social com função comunicativa e uma ontológica com função de organização de vida. Portanto, o que eu penso é que em estética, realmente, toda a gente deve ter uma educação visual, mas estética, e essa estética vai... Porque é que é estética? A meu ver, é porque lida com a forma. Toda a gente que queira ou apreciar ou criar forma entra num domínio estético, e nós estamos constantemente a dar forma e a apreciar forma a propósito de tudo. Desde pensar como vai ser o nosso dia, até o que é que vestimos, as mínimas coisas, não é? E, portanto, a estética não é nada de estranho. E, quer dizer, por exemplo, ontem o conceito de estética que estava aqui, o belo, etc., não, essas categorias assim que se estavam a pensar, para mim não são grande preocupação. Eu penso é que tem que se atingir estes campos, não é? E que qualquer exercício agora já não se faz, porque depois então dos exercícios daquele tempo antigo, nos anos 70, passámos ao trabalho para metodologia de projeto, trabalho de projeto. E depois, o Hernandes tem isso até bastante bem explanado, depois passámos ao projeto de trabalho, em que foi a pessoa, o aluno já, a assumir, ou o grupo de alunos passou a ter uma grande importância, quer porque eles aprendiam entre si, quer por causa da maneira de tomarem decisões. E então o que realmente defendo é que se todos os projetos em que se metam não atingirem estas dimensões, há qualquer coisa que não está a funcionar bem. Quer dizer, não se chegou às consequências nem ao valor formativo que aquele trabalho podia ter. Quanto ao valor formativo que o trabalho podia ter, eu costumo também dizer que se um artista fizesse uma obra de arte e fechasse na gaveta, abafava a obra, quer dizer, a obra depois de feita começa a viver, e ao começar a viver vai ser intercambiada com outros, e agora com a internet pode ser uma disseminação global, de maneira que aquele campo social comunicativo está ampliado muito vastamente agora, não é? Segundo Eisner também, e outros, não é? O professor não transforma, em princípio, o que ele vai fazer é criar a dinâmica para o aluno se transformar e ao longo da vida vir a resolver os problemas que se vierem a pôr. Fui também verificar, por inquéritos e tudo isso, e até quando, sobretudo na apreciação, quando é que os alunos a responder, como é que eles se situavam em escalas de apreciação. Aí referi-me bastante à escala de Michael Parsons, que tem 5 graus. Eu também fui para essa, mas depois até encontrei uma discriminação de 7 níveis. E o mais baixo de todos com Parsons é o favoritismo, que é o nível de... Eu gosto muito, por exemplo, de gatos. Aquela obra tem um gato, eu gosto muito daquela obra, que é quase ao nível infantil. Depois, daí até chegar à autonomia, como a pessoa diga, eu tenho os meus critérios, é por causa deste aspecto ou formal ou intencional de abrangência social, assim, tem as razões próprias para apreciar de uma certa maneira ou criar ou fazer uma apreciação. Isso não acontece, não encontrei ninguém a conseguir fazer isso antes dos 15, 16, que é o nível do 9º ano de escolaridade. E perguntei ao Michael Parsons, que ele veio cá a Gulbenkian, com o Freud e com outras pessoas, e combinámos um almoço no chinês. Ele veio com um saquinho de plástico, tinha de fazer uma compra qualquer ao centro comercial ali ao lado, e no meio da conversa disse: olha, eu na minha investigação não encontro ninguém antes dos 15 anos a conseguir ter um juízo autónomo. E ele disse: eu também não, ou até bastante, quer dizer, até para depois disso, não é? Ora, isto para mim tem sido o argumento principal para defender que a educação visual para todos não pode acabar antes da pessoa atingir esta autonomia. E isso quer dizer que até ao fim do 9º ano de escolaridade há que bater o pé e não consentir até onde se puder ir, não é? Portanto, essa é, quando me pediram ali o que é que eu punha
portanto, na manifestação, eu pus mais ou menos, aliás, eu escrevi isso aí mais adiante, que ninguém saia da escolaridade obrigatória sem ter tido uma educação visual para ao longo da vida, para continuar. Em tudo isto, todas as abordagens, para mim, preocupo muito em não dar modelos de coisa nenhuma. Mesmo quando vão ver projetos e tudo, não estou nunca a pôr como para dizer, olha, isto é como se deve fazer. Mas é para dizer, já se chegou aqui com consequências educativas que estes projetos têm. Portanto, daqui para diante, há que fazer, aprofundar e não andar para trás. Sabem que estamos em grave perigo de recuo, por várias coisas que também vemos de vir aqui mais adiante. E que todos sabem, no fundo, é só questão de sistematizar. Com tudo isto, eu estou, portanto, envolvida no projeto exploratório. Quando foi o doutoramento em 2004-2005, tinha 152 fichas, aqui no livro estão 200. Ontem no projeto do ano passado da matéria-prima, apresentei perto de 50 e agora também é perto disso que estão escalonados, talvez não tantos, mas vão ver, só para dar exemplos, não é? Mas ainda não fiz fichas dos novos, porque fazer uma ficha é complicado, até porque tem que ir às pessoas e as pessoas não guardam dados, que é uma coisa absolutamente aflitiva, não é? Ora bem, portanto, trata-se, eu incido na criatividade principalmente dos 12 aos 18, quer procurando uma formação dos alunos, quem trabalha com uma formação dos alunos, quer para os desenvolver como pessoas, individualmente, quer depois já inseridos em conjunto, o que se chama uma eco-intervenção. Quando eu falo na palavra eco, por acaso até estive a falar com o Sorumano e a saber em que sentido é que ele usava a palavra. Ele disse, olha, realmente o sentido etimológico, isso tudo vai ao termo casa, não é? Mas realmente são dois sentidos principais, um é em relação ao envolvente, ao ambiente, as condições contextuais, e outro é eco no sentido de aferir com todos os que estão, por exemplo, aqui, uma eco-compatibilização, como costumo dizer, seria eu ver, mas afinal o que é que as minhas ideias valem à vista, quer dizer, ouvindo as vossas críticas, trocando impressões, portanto, era nesse sentido. Bom, agora, continuando, portanto, já tínhamos visto este. Quais são, então, sistematizando os projetos que eu fui encontrando no exploratório, fui vendo pelo país, não é? Os que me ressaltam, por exemplo, já vou agora ver quem foi a professora que orientou alguns que estão ali, não é? As professoras. E tentar que elas me deem elementos. A maior parte delas não os têm, quer dizer, logo ali, quer dizer, saber quem são os alunos, ter uma seleção feita, quer dizer, uma série de coisas. E muito menos pensam, às vezes, deixar documentos na escola, ou seja, onde for. Isto é engraçado, porque o Luís Correia, por exemplo, na investigação, andava na altura a procurar saber quem eram os que tinham feito as primeiras exposições de arte infantil, chamada arte infantil. Eu achava melhor dizer trabalhos visuais infantis, de crianças, não é? Não, infantis também não gosto de designar nada de infantil. E realmente, no meio desse trabalho, eu julgava que tinha sido com Alice Gomes e com José Augusto França na Galeria de Março, na Rua Dom Pedro V, em Lisboa. E vim com grande surpresa a descobrir nos papéis dos próprios dossiês do Luís Correia, que ele facultou, que tinha sido ele, em 52, um ano mais cedo, num teatro da Póvoa de Varzim, não é? No foyer de lá do teatro, que tinha feito uma exposição, quer de trabalhos de crianças, quer de mineiros. Creio que era Minas do Pejão, se não estou enganada. E de maneira que, quer dizer, eu próprio ficou muito admirado, não tinha essa consciência, não é? Bom, então encontrei estes 11 campos, arrumei-os assim, mas tudo isto é muito interpenetrante e é muito interacional. Por exemplo, arte pública, eu não pus aqui o setor da arte pública, mas eu até me interrogo a mim mesma. Este doutoramento, agora onde vou no dia 9 lá em Lisboa, é sobre a arte pública interativa. Mas eu próprio me pergunto se a arte não seja pública, quer dizer, é um bocadinho, mas também percebo que as pessoas querem acentuar com isso aquela arte que é feita em diálogo mais direto, não é? É com colaboração mesmo de público, etc, não é? Isso já realmente exclui muita coisa. Bem, portanto, são interrogações que ficamos nas designações e, continuando, a propósito de interação, é um esquema que costumo mostrar, mas muito rapidamente, só não é para estarem aqui a olhar muito,
mas é para pensar que tudo tem a ver com tudo, como defende o Edgar Morin, não é? No pensamento complexo. E dentro de tudo tem a ver com tudo, quando vamos a ver o campo, primeiro nós transformamos alguma coisa, quer dizer, parece que não, como os alunos a transformar, mas só há transformação mesmo dos alunos se houver uma energia que muda. E, portanto, o que é que em tudo isto acontece que eu vou aos contrastes, a presença e a ausência, não é? A existência e a forma, a presença e a ausência são contrastes. Aqui a existência e a forma já não é um contraste, já é um núcleo, digamos. E depois, atravessando tudo isto, tudo o que exista, está uma energia pela mudança, pelas complementaridades, pelas correspondências. Para onde é que nós vamos? Vamos para o imaginável, mas raramente lá chegamos, não é? Muitas vezes ficamos no possível, portanto, vai até o possível, ali está o imaginário, mas devia estar imaginável, e a questão é fazer com que cada vez mais o possível se aproxime do imaginável. E então, a matéria evolve. Isto é um grande paralelismo que eu acho muito engraçado com a evolução da própria humanidade. Portanto, temos primeiro a idade das pedras e dos utensílios, num envolvimento, pronto, deve ter começado pelos glaciares, etc. Portanto, temos a matéria, tudo isto são contentores porosos uns dentro dos outros, não é? Dentro de, é uma maneira de imagem de dizer, não é? Portanto, o envolvimento pela matéria, dentro disto o nível da sobrevivência e do desenvolvimento dos utensílios, depois temos a escrita e temos o desenvolvimento já que aponta para uma... Pensei na comunicação, na linguagem, eu pus a comunicação aqui, mas penso que a linguagem, quer dizer, essa é uma questão... talvez a linguagem seja mais primária, mas não sei se é uma grande questão estar a pensar o que é primeiro. E agora, é a esse nível que é possível a cultura, no sentido, o Eisner por acaso impôs isso no texto, não sei se foi neste aqui, se foi no outro que depois mandei para a Invisibilidades. Ele tem duas maneiras de ver a cultura nas obras dele, Art in Mind. E que é uma é biológica, que é fazer crescer coisas, e outra é antropológica, que é realmente uma partilha. E quando uma comunidade se assume como estando representada em algo feito, pode-se dizer que isso faz parte da cultura. E nós, antes disto, servíamos do Paulo Freire, da alfabetização, e ele dizia uma coisa muito simples, que uma mulher lhe tinha dito, e ele achava que era perfeito para a cultura: eu enfeito a minha casa com flores. As flores só por si são natureza, mas na medida em que são um efeito de casa, segundo a tradição da terra e tudo, já são cultura. Portanto, era uma pequena nuance, não é? Mas era interessante. Ora, para concluir, deixa-me lá. Olha, eu vou voar, mas não, eu vou voar um bocadinho mais, sinceramente, mas vou tentar ser mais rápido. Portanto, é dentro disto tudo que aparece a educação, aparecem as artes, as ciências, portanto, a tecnologia, e envolver isto tudo a filosofia, pensar tudo. Depois, dentro disto, a interação professor-aluno, e dentro disto é que eu tenho a educação estética visual. Só para dizer que a interpenetração é tal que aqui se mudar afeta tudo, mas tudo que se mudar no resto afeta este campo. Agora, vamos fazer um voo, é mesmo um voo, sobre... mas vocês estão a fazer já a ter a... Mas eu percebo também, era o tempo que a gente ia. Portanto, o campo das tecnologias, eu não vou se calhar dizer de onde foi, de onde eles são, mas são várias tecnologias ligadas à fotografia e à cor. Depois temos o segundo campo, que é, portanto, ligado ao cotidiano, ao caso e à ciência, já com trabalhos computacionais. Isto é uma pessoa, é a par do Céu Avisa dos diários gráficos, um dos pioneiros também, é da Escola de Santa Doroteia, trabalho de alunos. Esta é uma colagem que me arrepia, porque foi feita 7 anos antes do 11 de setembro, mais ou menos, e tem os elementos todos do 11 de setembro, quer dizer, tem uma nave voadora a caminho de um símbolo, que aqui é a Estátua da Liberdade, tem umas caveirinhas a dizer aqui sejam bem-vindos, quer dizer, e tem aquele animal feroz, e isso faz-me um bocado de impressão
porque acho que na cabeça de alguém estavam os elementos todos que vieram depois a acontecer. Aqui temos o design, que é, por exemplo, em Montemoro Novo, os moços a conceber um projeto, que depois, não sei se vê mais adiante, não. E, portanto, ali é uma recuperação de materiais, portanto, e aqui são mesas temáticas, a mesa do Fernando Pessoa, por exemplo. Isto anda por Ilha, anda por Almada. Depois temos aqui, assim, a eco-intervenção, é precisamente aquele quadro era para conceber aquela peça amarela, que era, podia-se dizer que era da arte pública, mas que era justamente um contentor de lixo para pôr nas ruas em Montemor. E são várias malas de viagem inventadas em Serralves, por exemplo. O velho triste da mala foi um aluno meu que está aqui já 20 e tal anos depois, e estava exposto na Gulbenkian, e ele foi lá ver o seu trabalho, não é? Eu dei-lhe 2 horas para criar um personagem expressível, não fez nada na primeira hora, e na segunda pegou no tubo de cola o HU, cortou-lhe o pescoço, não é? Criou a figura, e depois tinha o problema das pernas e dos pés. Eu acho extraordinário que ainda hoje eu me espanto como é que o miúdo, naquela altura, olhando para os desperdícios que tinha que aproveitar, descobriu que a pecinha de plástico do corta-fita cola tinha exatamente o esquema que lhe convinha, e lhe permitia, não é, fazer os joelhos, os pés, não é, e tudo, e pôr a figura de pé. Eu acho que isto é um prodígio de imaginação e de algo conceber uma função totalmente diferente e resolver um problema, não é? Tá, pá, ele agora é torneiro mecânico, inventa peças para automóveis, quer dizer, as coisas evoluem, mas é interessante. Achei graça, convidou-me para os seus 50 anos. Aqui temos caráter e desenvolvimento pessoal, isto é uma experiência de fotografia, em colagem, por exemplo. Depois temos, esta é do dia 9 deste mês, em Santarém, sobre o nu. Eu penso que vou ver se o Queiroz aceita uma amostragem nas Belas Artes. Portanto, não só os alunos fizeram diversos trabalhos primorosos de design e de pintura, como depois, com a colaboração dos de dança criativa, foram autênticas esculturas vivas que foram criadas, não é? E sombras chinesas, etc. E com música. Este colega com a sua carolice gastou 1000 euros só na iluminação do espetáculo. Quer dizer, foi tanto, é a despedida dele, ele resolveu antecipar e vai se reformar este ano. Ele trabalhou em Santarém, com um trabalho extraordinário, não é? E nós estamos a ver as pessoas fortes a cansarem-se, não é? Porque eu acho que é uma coisa a cansarem-se, mas a despedirem-se com esta força, não é? Depois temos aqui, assim, a interação da escrita, a poesia, é um exemplo do 10x10 da Fundação Gulbenkian, em que há, portanto, uma articulação com outros campos, com a escrita, e o outro anterior também me tinha servido para a colaboração local e global, não é? Porque aquele espetáculo que viram foi no Convento de São Francisco, com perto de 1000 pessoas, em várias situações da noite, de Santarém, quer dizer, envolveu a cidade toda. E ele já tinha feito outros projetos, não vou agora falar disso, não é? Ora bem, faltam-me agora 3 ou 4, depois, mas vou. Portanto, em tudo isto há uma avaliação formativa. É sempre formativa, não acho formativa e sumativa, não vou por aí, é sempre formativa. Pode ser a contínua ou final, não é? Sumativa, não só nativa, mas sumativa, que é outra coisa. E então, auto-ecocompatibilização. É muito além do professor reflexivo, não é? Que é a parte auto, há tal trabalho eco. E fundamentalmente isto que é o meu cavalo de batalha agora, é que foi dada a flexibilização às escolas, liberdade das escolas escolherem o currículo que queiram. Vou muito ao encontro dos seus pontos, quer dizer, alguns estão aqui mesmo quase iguais. E, portanto são ibéricos, e pelo menos. E então, até ao fim do 9º ano é preciso que isso não saia esta experiência não saia do currículo obrigatório. Portanto, naquela ideia da manifestação, cá está, nem mais um aluno de escolaridade obrigatória a sair-se a educação visual para a vida. Com tudo isto, chegamos ao processo criativo, que vai, pronto, o problema, depois a parte de, não está ali escrito, mas é a parte de informação, a incubação. E porquê é que as coisas mudam? Mudam porque nós temos uma consciência local, mas com os outros, pela influência de outros contextos, não é? Se formos permeáveis,
entramos numa estrutura enredada, que os nossos neurónios ligam ao imprevisível, como ainda há bocado aquele miúdo com o enrolador, não é? E então passamos a aderir e a integrar algo que é de uma consciência não local e que se pode dizer que é o novo. Nessa altura pode surgir ou não, mas geralmente surgirá o eureka, ou o aha, ou como queiram chamar, da iluminação da solução. E depois entra na é preciso nessa altura avaliar e contrastar com os outros, quer dizer, não acaba na ideia luminosa, ainda há caminho. Isto depois está relacionado com o processo de indução e dedução e com a abdução, que é defendida pelo peixe, que anda para trás e para diante, quando parece a defende quando não defende, mas que é um processo de tateamento perante o inesperado e que não é nem dedutivo nem indutivo, é algo diferente. E tudo isto joga com as linhas da complexidade, é tudo feito em diálogo, é tudo recursivo, quer dizer, aquilo que eu faço ao aluno, o aluno depois manda-me um reflexo, uma consequência, e é hologramático. Portanto, tudo isto é envolvente e relaciona com tudo, não é? Continuando, então mesmo quase nas últimas, deixa-me lá ver. Portanto, isto já, de certo modo, falei, dentro de tudo isto e do que o Eisner defendia, quando ele falou naquele setor cultural, a cultura visual, já ele lançou, e foi aí que o Hernández e outros têm pedido, e para nós, em Portugal, tivemos a sorte de ter antes da Espanha, por acaso, em 74 a Revolução Pacífica, não é? É que toda a gente começou a explodir na rua sem censura, com os grafites, havia os fanzines, havia os cartoons, tudo isso, cartazes, e portanto a nossa cultura visual nos programas começou a partir de 75, praticamente foram os oficiais. Eu estive a fazer a transição, e em 74, e estive antes na transição e estive depois, de maneira que foi assim. Para que é que nós precisamos de uma mente que seja muito capaz de agilizar autónoma? Pôr-vos aqui os grandes problemas com que nós estamos. Portanto, o problema temos aqui um antes. O problema da tecnologia, por exemplo, já as impressões em 3 dimensões, etc. Portanto, para esculpir, etc. A pessoa faz um algoritmo, vai almoçar, como vai o Lionel Moura, e 3 ou 4 horas depois vem ter a escultura feita com um grau de variação e pode ter algumas surpresas, não é? E se deixar estar tempo demais, estraga, porque a máquina não sabe parar. Isto levanta-nos dúvidas. Estas flores, por exemplo, já têm sangue humano, cheia, portanto, transhumano. Cá está o Lionel. Aqui é o Pedro Carneiro com música, que está a fazer agora isto no Botar em Lisboa. E o computador, eles é que ensinam, mas o computador a desenhar em consequência, não é? Lá em cima está o Emanuel Lima Pimenta. Eles os dois, o Emanuel e portanto, o Lionel, criaram a Associação Espacial, da Arte Espacial, e propõe-se criar para o espaço o cometa Mandiba, portanto irá dar uma volta à Terra. Para isso estão-se a associar à Universidade de Minho para estudar materiais com a nanotecnologia que aguentem uma cauda de cometa à roda do mundo, não é? Mas portanto, quer dizer, isto vai galopando. E agora tem que ser mesmo. Estou mesmo no último. Portanto, só para vos dizer que Vitor Mor diz que em 35 já há mais transhumanos do que humanos e que em 40 e tais que haverá mais pós-humanos do que transhumanos, e nós temos que saber o que é que a gente faz por isso. Quer dizer, fomos à parte como se nada fosse, não é? Ou como será. E, portanto, isto vem aqui com este já ontem foi falado, quer dizer, o que a Unesco fez e agora aquilo que a Unesco não faz, não é? Portanto, é preciso que, onde é que nós temos tido os cortes? Nos mestrados e formações reduzidos, nos cortes do tamanho das turmas, os horários alongados, férias reduzidas, todo este contexto de dificuldades em que estamos. Portanto, perante isso, medidas. Portanto, agora são um monte de medidas. Eu penso que as implicações, é preciso que tenha noção de que o que faz na escola é património cultural escolar. Cada pessoa tem que pôr documentos, tem que comunicar, tem que ser intercambiar. Eu desafio as pessoas para o exploratório, quer dizer, que troca mesmo internacionalmente e que consigamos fazer uma espécie de
de detecção das linhas em que está a haver progresso na educação visual. Quer dizer, haver aos mestres e professores que eles dialoguem nos vários centros, incorporem estas dimensões, desenvolvam investigação-ação, que é também sempre numa grande abertura, e consciencializem o valor do património cultural. Quer dizer, tudo isto que estivemos a dizer tem que ser interiorizado na formação. E pronto, quer dizer que a rede pode ser um instrumento para tudo isto, não é? E pronto, são as linhas que temos. Acho que temos muito trabalho a fazer. Estamos em grande perigo de recuo e entre unidos podemos, se calhar, ir mais adiante, não é? Não consigo dizer mais agora. Muito obrigada. Pronto, lamento, esta função é um bocadinho ingrata, mas para deixar tempo também para os colegas, não é? E haver um espaço de reflexão. Então, passaria já de seguida à doutora Ana Bela Pereira, que vem que fez a licenciatura em Cultura Neostral, é presidente do terceiro ciclo secundário, realizou também mestrado em Educação Artística na Faculdade de Belas Artes e estão presentemente no agrupamento de escolas General Humberto Delgado em Lourdes. Eu vou pedir ajuda, pode ser? Sim. Só um bocadinho. Muito bom dia a todos. Como disse Isabel, eu venho do agrupamento de escolas General Humberto Delgado e, na sequência daquilo que disse a professora Elizabeth Oliveira, se calhar eu irei tocar um ou dois pontos do que ela falou, o que me parece interessante, que eu não conhecia o conteúdo da comunicação que ela ia fazer, e eu vou realmente falar de um trabalho de investigação desenvolvido na escola. Eu sou professora de Educação Visual há cerca de 20 anos. Ao longo desse tempo fui percebendo das, digamos, fragilidades daquilo que nós fazemos no ensino dos nossos alunos e daquilo que nós podemos melhorar. E o trabalho que eu vou apresentar tem como ponto de partida esta reflexão. Temos aqui o título Obra de Arte e Construção de Sentido. Baseia-se à comunicação que vou fazer no trabalho efetuado há pouco tempo e apresentado no início deste ano no mestrado de Educação Artística feito na Faculdade de Belas Artes e, curiosamente, sob a orientação do professor João Pedro Frois, que também foi aqui mencionado. Ora bem, como eu estava a dizer anteriormente, uma das coisas, das fragilidades que eu tratei ao longo destes anos foi
que nos conteúdos da educação visual nós fazemos muito experimentação plástica, mas descuramos uma outra parte, que é a questão de incentivar os alunos a tomarem uma posição crítica sobre o mundo, sobre as imagens e sobre a arte em particular. Foi isso que eu tentei investigar. Com esta pergunta de que natureza são os critérios que os alunos mobilizam quando dialogam sobre a obra de arte. Isto foi aquilo que me interessou conhecer para poder produzir alguma ação com vista a mudar essa lacuna na falta de reflexão crítica sobre as imagens. Uma coisa importante que eu tenho que dizer aqui é a questão do contexto da escola em que eu trabalho. Eu estou desde 1998 na mesma escola, no agrupamento de escolas General Alberto Delgado, em Santo António dos Cavaleiros, Concelho de Loures, e a realidade escolar com que eu trabalho é de alunos que, embora próximos da cidade de Lisboa, têm uma falta de consumo de bens culturais, uma falta de curiosidade que lhes permita deslocarem-se, uma vez que estão tão próximos, que lhes permita deslocarem-se para irem ver a cidade até, mas também os museus, as exposições, etc. E para esta população de alunos, muitas vezes a aula de educação visual é a única oportunidade que eles têm para acolherem esse tipo de informação, e ainda por cima pode ser uma informação com a arte que é mediada por um profissional que está ali à sua frente, que é o professor. Ora, para desenvolver alguma ação fundamentada, achei necessário ancorá-la em alguns marcos teóricos que eu agrupei desta forma. Estudei os estádios de desenvolvimento estético segundo Michael Parsons e Abigail Lausen, que têm em comum a definição de 5 estádios que, embora com designações diferentes, partem para ambos de um ponto de vista mais egocêntrico e caminham para um ponto de vista que consegue relacionar diversos conhecimentos e consegue acolher as diferenças de juízos dos outros para conseguir formar uma opinião crítica e fundamentada. Estudei também os modelos de interpretação da obra de arte, e aqui é incontornável os estudos do Edmund Feldman, e foram importantes também as contribuições de Terry Barrett, que é um professor canadiano que envolveu vários tipos de públicos no diálogo sobre a arte, desde públicos escolares a públicos mais públicos séniores, digamos assim, de residentes em lares, vários encontros informais, e que para os professores pode ter importância pelo seguinte: ele não tem um modelo ao contrário dos anteriores, mas ao longo desta sua experiência de contacto com vários tipos de público, foi criando e sistematizando um conjunto de princípios, creio eu, que são neste momento 19, começou por 17, depois mais tarde acrescentou mais 2, e esses princípios são muito úteis para o professor conseguir criar algum instrumento de trabalho que se adapte ao público com que lida no dia-a-dia. Foi ainda importante estudar a fenomenologia da experiência estética, segundo Boyd White, que se baseia no anterior, em R.L. Jones, e Boyd White é também um professor
um professor universitário que tem um papel muito importante na formação de professores e professores, como ele chama, professores generalistas, podem ser professores do ensino primário, do ensino secundário, etc., mas que por sua livre vontade frequentam a cadeira que ele leciona na universidade. E aquilo que ele faz com esses professores é um exercício que lhes permite criar confiança nas suas capacidades para lidar com a parte estética. E cria também, e ele próprio, para estudar o que os seus alunos produziam, criou um instrumento muito interessante, que deu o nome de estetigrama, e que reúne visualmente as informações. Os participantes criam uma espécie de mapas dos seus encontros com a obra de arte, e ele promove um encontro sequencial com a obra de arte, ou seja, os alunos trabalham uma obra, reúnem-se, falam sobre isso, se calhar na semana seguinte voltam a visualizar a obra e a falar e a ver como é que evoluiu aquilo, como é que evoluiu o sentido e a interpretação que eles davam a essa obra. Portanto, é evidente que a influência de se ouvirem uns aos outros, vai desenvolver este processo. Passemos então ao estudo em sala de aula, em contexto de escola. Como eu já disse, esta escola é uma escola 2-3, neste momento agrupada com uma escola secundária, e o estudo foi efetuado em 3 grupos de alunos, designados por A, B e C, que pertenciam respectivamente às turmas A, B e C. As dimensões dos grupos variavam na altura entre 10 a 12 alunos, e a média etária era de 15 anos. Digamos que eram alunos do 9º ano, portanto o aluno mais novo deveria ter 14 e o mais velho, lembro-me aqui, por exemplo, de um caso de um aluno de 17 anos. Portanto, a média é esta, mas há uma grande variação na idade. Foi então concebida uma atividade para desenvolver em grupo e que consistia na apresentação de 6 conjuntos, ou seja, de imagens, apresentados em 6 aulas. Cada grupo, ou seja, o estudo em que nos baseamos, resulta de observação e registro de 18 aulas. A estratégia era mostrar em cada aula de 90 minutos um conjunto de 3 obras de um pintor, em que havia uma obra principal sobre a qual eu incentivava o discurso, que tinha preparado mais ou menos com umas perguntas sonda que poderiam ir surgindo consoante a tempo. Sim, tá? Então, estava eu a dizer que a aula era preparada com um conjunto de 3 imagens de um pintor, em que tinha escolhido uma obra como obra principal para o discurso, para o diálogo durante aqueles 90 minutos. Tinha-me preparado um guião que não era mostrado, era um guião do qual eu me podia socorrer quando fosse necessário. De qualquer maneira, a ideia era deixar fluir o discurso dos alunos e ir introduzindo só algumas questões à medida que queria provocar o fluir da conversa. É evidente também, como estávamos a trabalhar em 3 grupos, as conversas não tinham o mesmo rumo nos 3 grupos, porque as pessoas são diferentes. Foi feito um diálogo, foi feito um registro de som dessas aulas e depois foi analisado. Eu achei importante que o diálogo, achei importante esta aposta na oralidade por 2 motivos.
Um motivo é que ajudá-los a estruturar uma linguagem, eu creio que ajuda-os também a estruturarem o próprio pensamento. E eles irem desenvolvendo linguagem acompanha também esse refinar no modo como se exprimem e um alcançar mais nessa sua reflexão. Por outro lado, também o facto de eles falarem implica que ouçam os pontos de vista dos colegas e isso ajuda a um desenvolvimento, creio eu, mais rápido. O que foi possível notar, e numa experiência pequena, portanto 6 aulas decorreram durante 1 mês e meio, era uma vez por semana. Foi uma experiência de curta duração, mas realmente, se comparar a primeira e a última aula, há uma diferença imensa no modo como os alunos já se exprimiam. Para não sobrecarregar a informação em termos de imagem, eu trago apenas as 6 principais. Porque a questão é, na primeira aula, isto foi a ordem pela qual foram mostrados os autores. Na primeira aula foi mostrado e foi focado o diálogo naquela obra de Edward Hopper. Depois foram mostradas mais 2, em que nós passávamos rapidamente no final, se calhar no final de 1 hora de conversa sobre esta obra, e a ideia era eles ficarem com uma ideia de o que é que aquele pintor fazia, como é que aquele pintor se caracteriza. Penso que seja mais fácil eles terem essa ideia através de 3 obras do que através de uma. Como eu lhes dizia e lhes perguntava depois se chegavam a casa, como é que explicavam aos pais o que é que tinham estado a ver. É assim, mais fácil fazer uma síntese se virem mais do que uma obra. Na segunda aula focámos o discurso na obra de Magritte, na terceira em Edvard Munch, na quarta Matisse, na seguinte Luciano Freud e na última a pintora portuguesa Marta Teles. Qual foi a ideia de escolher estes pintores? Ora bem, antes de mais tentámos que não fossem pintores muito longe, muito distantes em termos culturais e também em termos de tempo. O mais antigo aqui será Edvard Munch, curiosamente eles pensavam que seria dos mais recentes. E escolhemos também um referencial comum, que é a presença da figura humana. Isso é um pormenor, digamos assim, que facilita a criação de uma certa empatia com a obra e de discursar dialogar sobre essa obra. Como vemos aqui, em cada uma está uma figura humana isolada e nas obras seguintes, que não estão, as tais que não estão aqui, há sempre a preocupação, pelo menos numa delas, colocar 2 figuras em relação para tentar perceber como é que isso acontece. Outra questão importante é a informação de que estas obras eram mostradas aos alunos sem título, sem nome de autor, sem qualquer informação escrita, sem qualquer preparação a priori. Eram um primeiro contato, digamos, que era um encontro às cegas, digamos assim. Eles não conhecem quase nada aqui, talvez conhecessem, se podiam conhecer alguns deles, Edward Hopper, os outros não conheciam as imagens. Aproveitar para fazer uns exercícios matinais. Exatamente. Pronto, se não me ouvirem, peçam para falar mais alto, vou fazer um esforço para falar alto. Depois dessa sequência de 6 aulas que ocorreram então durante 1 mês e meio, e aqui eu devo dizer que os alunos se mostraram sempre interessados, houve necessidade de feriados pelo meio, combinámos aulas às 8 da manhã, dias que não havia, que nunca faltou ninguém, alunos que não puderam ir ao seu turno, pediram para ir a outro turno e, portanto, pode sempre contar com a presença de todos os alunos. E foram muito ordeiros na questão da participação
comunicação oral, porque era importante, eu andava com um gravadorzinho, colocado na mesa, quem estava a falar, ao próximo, e eu expliquei que era importante falar toda vez, não só por saber, mas também por conseguir respeitar. Isso aconteceu com muita facilidade. Depois de recolher todo esse material, depois de recolher todo esse material, o material foi transcrito e fiquei assim com uma pilha razoável ao material e tudo, sem nenhum tipo de preocupação, tentei apenas detectar ocorrências que se repetiam, para ver que tipo de análise é que poderia fazer. E percebi que sim, que havia alguns núcleos de sentido da mesma natureza. Esses núcleos de sentido serviram para poder criar categorias. Criei 4 grandes categorias de análise. Dentro dessas 4 grandes categorias de análise, passarei a mostrar. Queria falar assim. Já me foi. Dentro dessas. Ok. Dentro dessas 4 grandes categorias de análise, foi necessário e foi possível ainda criar subcategorias, que iremos ver de seguida. Ora bem, a primeira categoria é uma categoria comum a muitos dos modelos dos autores estudados e é incontornável, é a questão da descrição. Telefone de volta? É a questão da descrição. E a descrição inclui estas 2 subcategorias: elementos físicos, eles podem nomear o que é que estão a ver, e aspectos formais. Relativamente aos aspectos formais, transcrevi o testemunho de uma das alunas a propósito da obra de Matisse. E ela dizia: eu acho que as figuras são mesmo planas, parece que estão lá só estampadas, tipo autocolante. São mesmo planas, por isso é que não têm profundidade. E isto é logo das primeiras observações. Categoria da interpretação é uma categoria bastante rica, por isso foi dividida em 4 subcategorias. Esta categoria da interpretação contempla a busca de um significado para a obra de arte, e são vários os caminhos que os alunos trilham em direção a essa busca de significado. E foram agrupados em sentido, e sentido aqui nesta subcategoria eu incluo quando eles criam uma pequena narrativa a propósito da personagem ou das personagens mostradas e criam uma história para aquela personagem. Sentimentos é quando eles fazem uma nomeação dos sentimentos, isto transmite-me solidão, isto transmite-me melancolia, etc. Constatamos que no grupo A, B e C, esta subcategoria dos sentimentos era a mais universal, ou seja, em todos os grupos os sentimentos identificados eram basicamente os mesmos, enquanto que as outras 3 divergiam muito de acordo com o rumo que a conversa tomava naquele grupo de alunos. Conhecimento refere-se à ligação que eles podem fazer com vários campos do conhecimento, por exemplo, situar num tempo histórico, relacionar com provérbios, relacionar com outros conceitos normalmente é isso mesmo, é relacionar com conhecimentos da história, relacionar com ditos populares e são contextos, relacionar com conhecimentos que eles têm da vida em sociedade. E identificação é uma categoria curiosa, em que eles muito claramente referem que lhes faz lembrar algo da vida deles ou da vida de alguém significativo na sua vida. Normalmente vamos ver que são adultos significativos na sua vida, e aqui aqueles que aparecem mais vezes referenciados são a mãe, e relacionam com algo que a mãe já tenha sentido, ou que a mãe tenha verbalizado, ou tenha dito, e são os professores. São os 2 adultos mais referenciados por eles como figuras de identificação. Na identificação temos aqui um testemunho de um aluno sobre a obra de Oper para se perceber melhor aquilo de que falamos em identificação. Sobre aquela primeira obra de Oper, um aluno dizia:
Pois, mas porquê que a minha autoconfiança descia mais? Esta imagem faz-me lembrar um facto verídico. E então, se a minha autoestima estivesse em baixo, iria descer mais ainda, porque o sentimento que está ali transmitido, também eu já o senti. A categoria seguinte, juízo, foi dividida também em 4 subcategorias. Um juízo de valor, em que eles ajuizam sobre é um bom quadro porque, não é uma boa obra porque, e desenvolvem. Em habilidade técnica, que tem a ver com os juízos sobre o domínio do fazer da pintura, gosto que seja feita assim, é feita com um gesto rápido, etc. Eles analisam a questão da técnica, do modo de fazer, do modo de desenhar, do gosto, se gostam ou não, que é sempre muito fácil de verbalizar, e a síntese comparativa, que é aquela que eu vou exemplificar. Síntese comparativa refere-se ao momento em que os alunos fazem uma síntese entre as obras do próprio autor, ou em aulas seguintes já começam a fazer síntese entre o trabalho que estão a ver daquele autor e o trabalho de um dos que já viram. E aquilo que temos é uma síntese sobre a obra de Eduardo Munch. O aluno diz: eu acho que a principal característica do pintor é a expressão dos sentimentos, através das pessoas e da paisagem também. Eu lembro-me que ele também dizia uma coisa interessante quando falava de Munch. Eles gostaram muito. Foi daquelas aulas em que deu mais conversa. E ele dizia que parecia que a paisagem estava a bailar, que eu achei uma coisa muito curiosa, porque, como todos nós sabemos, Munch exprime muito o estado psicológico das personagens através do modo como pinta a paisagem, e foi imediato os alunos perceberem isso. Sim, só falta um. Vamos para a última categoria, que é a que dei o nome de conceptualização. A conceptualização eu explicaria como estando num patamar um pouco acima das outras 3. Nesta categoria, os alunos fazem uso de um pensamento do tipo mais abstrato, tentam chegar a conceitos e refletir sobre eles. Temos então as subcategorias de intenção do artista. O que é que o artista pretendia fazer? Por exemplo, sobre Eduardo Olper, eles dizem muitas vezes que o artista pretende mostrar as pessoas fechadas dentro de algo, ou delas mesmas, eles falavam, explicavam, ou delas mesmas, ou de um espaço arquitetónico. Sobre Luciano Freud, diziam, por exemplo, que a sua intenção era mostrar-se com defeitos e arrogante e ser aceito assim, pelo facto da maneira como ele pinta, que é diferente das outras que eles conheciam até então. Sobre a função da arte, eles falam de várias coisas. Falam de uma função documental, se nos referirmos a uma arte de um tempo mais antigo. Falam de uma função histórica, também quando pensam em outros tempos, mas falam também da função de transmitir ensinamentos e de transmitir uma moral. E eu desenvolvi esta ideia quando um dos alunos estava a falar disso, sobre aquela primeira obra de Eduardo Olper, em que está a mulher sentada sobre a cama a olhar para fora. Quando eu perguntava, uma moral, mas o que é que queres dizer com isso? Não, uma moral, tipo a moral das histórias infantis, como por exemplo a tartaruga e a lebre. Então o que é que tu vês aí? Que moral é que... Então qual é a moral desta imagem? E ele continuava: a moral é não desistir. Eu achei muito curioso esta intervenção. E ainda a subcategoria da criação artística. Eles começam a refletir quem é que estabelece o valor da arte, como é que funcionam, falar sobre o mercado da arte. Começam a falar: eu gostava desta obra, é boa, mas é boa para estar no museu, não para estar em casa. E porquê? Portanto, é um passo à frente, acho eu. E sobre a criação artística, temos aqui então o depoimento de um aluno sobre Matisse. Ele dizia: vamos supor que nesta turma somos todos pintores. Eu pinto como o Tiago pinta, e nós todos vemos da maneira como ele pintou, porque somos pintores. Sabemos o que ele fez,
que técnica é que utilizou e damos valor a essa pintura, a essa obra. Eu acho que é assim que é valorizada a obra. Ora bem, muito curioso e de forma inteiramente espontânea, o aluno estava a chegar a uma ideia que nós podemos, que nós vemos de outra maneira e que vemos que está aqui expresso, é a ideia de comunidade de especialistas. E é aquilo que acontece em qualquer meio, efetivamente. O reconhecimento e o valor é feito dentro de uma comunidade de especialistas dessa área, sim, dentro da comunidade dos pintores, como será dentro da comunidade dos cientistas, etc. Eles estão a perceber isso. Temos mesmo, portanto, aqui não vou falar, é a síntese. É a síntese. Estas setas tentam mostrar como é que se faz o caminho, onde é que se começa e o que é que pode ir, quais são os sentidos que podem acontecer. E chamei o processo de este esquema o processo de compreensão da arte. Portanto, acho que não vale a pena parar aqui. Vamos então para as considerações finais e para a conclusão. Portanto, penso que para mim foi muito gratificante. Acho que este processo desenvolveu capacidades nos alunos e o facto de eles se ouvirem uns aos outros foi muito importante para o percurso que efetuaram. Houve uma conquista clara, mesmo ao longo de um mês e meio, na autonomia dos alunos. Eles expressavam-se muito mais fluentemente e de modo mais preciso, o que permitia avançar no conteúdo do discurso. Desenvolveram uma linguagem mais precisa e tornaram-se confiantes e aventuraram-se em novos conceitos ao nível dos conteúdos. Começaram a produzir reflexão. Ainda nas considerações finais, outra coisa muito curiosa é esta que está aqui na primeira frase. Os alunos emitiam observações muito próximas daquilo que públicos mais experimentados afirmam sobre as mesmas obras de arte e sobre a arte em geral. Ou seja, aquilo que eles diziam é muito, em termos de conteúdo, em termos de linguagem, pode ser diferente, como vimos aqui quando lemos alguns dos seus depoimentos. Mas em termos de conteúdo é muito parecido com aquilo que eu, enquanto estudante de Belas Artes, e os meus colegas, talvez, diríamos sobre as obras. E é muito próximo também daquilo que os estudiosos de cada um daqueles pintores diziam sobre eles. E no último slide da apresentação, eu normalmente deixava uma ou duas frases. Depois de termos terminado a aula, termos parado a gravação, eu mostrava uma ou duas frases. E essas frases normalmente eram uma frase do próprio sobre o seu trabalho, uma frase, por exemplo, do Luciano Freud sobre o seu trabalho, em que ele falava muito da questão da materialidade da carne e da questão de lhe interessar aquilo que não é belo no corpo, mas sim os defeitos, por exemplo. E deixava também uma frase num dos estudiosos desse pintor. E era muito engraçado quando eles liam a frase desse historiador, ou normalmente do estudioso ou entrevistador, e eles percebiam que estavam a ler numa linguagem académica aquilo que eles tinham acabado de dizer. E eu acho que isso, para mim, isso estava ali com um propósito, que era o propósito de incrementar a sua confiança em cada aula. E eles vinham, sim, eles mostravam isso na aula seguinte, mostravam que estavam mais confiantes a aventurarem-se nas suas próprias interpretações. E esta é a última imagem. Eu gostava de terminar com a voz de um dos alunos. Gostaria de deixar isso. O que mostra aqui também, nesta imagem sobre esta pintura de Marta Teles, é a capacidade dos alunos sentirem a sua inquietação e verbalizarem-na e usarem-na para prosseguir. Uma das alunas dizia: eu olhei para o quadro e não senti rigorosamente nada. E ela dizia isto com este tom: não senti nada. Depois observei melhor e comecei a sentir contradições, que me estava a desagradar profundamente. E então continuou. Depois comecei a relacionar coisas. E de vez em quando eles perguntavam coisas. E durante o discurso podiam-me perguntar de que época era, etc. E depois perguntaram e eu dei alguma informação. Então ela diz: quando a professora disse que isto foi uma festa de anos passada, percebi exatamente a cor roxa. Percebi a única prenda que a menina recebeu, percebi a cara dela. Ela até falava exato. Ela estava feliz e triste, e daí o sorriso amarelo.
As flores, as flores talvez façam parte da decoração da festa. A varanda, a luz, se calhar foi a única luz que ela sentiu durante o dia. Agora já sinto a tristeza da menina que viu a sua festa fracassada. Esta é a pintura de Marta Teles em que centramos o nosso discurso, e ela dá uma entrevista à Agostina Bessa Luís em que fala sobre esta obra. E ela diz que representa, eles perceberam logo e acharam que era um autorretrato. E é uma representação dela própria, é uma pintora da Madeira, que depois mais tarde trabalhou, foi para fora, foi para o Canadá, e é, por exemplo, estudada pelo Boyd White, um dos autores de referência para o meu estudo. E refere-se então a um dado autobiográfico. Portanto, ela vivia na Ilha da Madeira, e aqui terá feito 6, 7 anos, por aí, e convidaram as pessoas para a festa, efetivamente, mas abateu-se um temporal na ilha e não compareceu ninguém. E daí, quando mais tarde eu dou esta informação e eles utilizam isso e fazem coincidir, dizem sim, agora já sinto, acho que agora já é um bom quarto. E ela continuava, acho que é um quadro forte. Eu acho que é isso que um quadro deve ser. Eu gosto de quadros que me transmitam coisas fortes, sentimentos fortes, e por isso é que eu gostava do pintor anterior. Dizia esta aluna, o pintor anterior era Luciano Freud. Aliás, aqueles pintores que eles gostaram mais foram exatamente Luciano Freud e Eduardo Munch. Foram aqueles que lhes transmitiram mais sentimento, talvez, ou energia. Podemos terminar. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Eu penso que é importante também dar a voz aos participantes e não ficar apenas a voz deste lado. Um bocadinho, pronto, aqui um espaço de questões, de divulgação sobre as duas publicações apresentadas. Este último trabalho revela a atualidade deste tipo de questionamento, inclusivamente a continuidade, a possibilidade da continuidade desta natureza dos nossos públicos. E eu penso que, de facto, sim. Anteriormente, também foi dito, não só o governo da comunicação social, mas também como é que eles exprimiam a edição. Porque eu, nas inteligências do Garda, por exemplo, era sempre muitas vezes, por exemplo, dominaram, por exemplo, percepções estéticas do visual. Torna-se melhor também, por exemplo, a perceber o ritmo na música, e o Garda, muito diretamente, disse que não via nada na ciência que ele tivesse investigado ou provasse, subindo uma inteligência do campo, não é? Superior, fosse automaticamente a dar as minhas conclusões que me surpreenderam. Quando fui, também tive um escritinho, também tenho, fez uma série de análises do que eu fiz, de umas 30 e tal, depois disso tudo, encontrei que há uma relação entre a apreciação e ao mesmo tempo a expressão livre, mas não podizadas. Quer dizer, foi possível alunos da Antónia, por exemplo, terem altos níveis da apreciação fina livre e dizerem não me interessa e nem sequer pegarem uma questão utilizada. Portanto, é qualquer coisa de outra natureza que nem sempre dá relações. Se os alunos são muito bons, então fica tudo analisado. Mas são muito bons aqui sobre Alguma questão? Algum comentário? Algum desafio? Alguma atividade de explicitação? Bom, em princípio os textos também ou já estão disponíveis ou vão estar já estão disponíveis, pode sempre comentar informação diretamente através dos e-mails, através dos sites. Bom, então resta-me agradecer a vossa presença e vamos passar aos momentos, já vamos com uma hora de atraso, mas já vamos estava previsto. Muito obrigada a Lisboa e desejos de continuação de bons trabalhos. Obrigada. Como? Meia hora?
E, portanto, a colega da oficina paralela resolveu, não sei se foi qual foi, porque eu estava Não, eu estou aqui. não. Teve uma mudança. Eu fui conversar com a Tereza. Há uma pequena alteração no programa. Então, A Nalene, que é a educadora da próxima vez, vai ficar aqui com os alunos. Está ali. E a Alexandra. De sala, conseguimos com um pai. ok, mas e a oficina paralela? Fica com a Nalene. Fica aqui com a Nalene. Fica no próximo, no próximo site. Ok, não estava preocupada. Obrigada. Obrigado.